Bem-vindos ao Salto Alto Podcast e hoje o assunto tá, digital. Então, se você tem curiosidade aí de saber como que funciona o digital, como que podemos ganhar dinheiro nesse universo super rápido, né? Porque todo dia é algo novo, fica aqui e vem comigo. E no episódio de hoje, eu trouxe essa pessoa, ela não mora nos Estados Unidos, mas ela faz diferença para muitas brasileiras que vivem aqui, né? Ensinando a gente como pegar, criar um produto, como fazer dinheiro nesse universo tão simples que mora aqui, ao alcance das suas mãos. Bem-vinda, Elisa Alcântara, meu amor. Vamos falar do mundo digital. Vamos, porque é um mundo que eu realmente sou encantada e A gente está sempre falando de mulher, né? A gente está sempre empoderando as mulheres, mas eu acho que é um caminho inevitável, não só para as mulheres, mas também para os homens, né? Exato. Porque eu sei que também tem audiência masculina. O pessoal olha de curioso. Vamos ver o que essas mulheres estão aprontando. Curioso. Vamos ver o que esse povo está vendendo nesse salto alto. É um prazer para mim estar aqui, Cléo, porque não sei se a gente pode abrir aqui, né? Algumas histórias. Aqui abrir depende do que você vai abrir, filha. Você pode abrir até onde você quiser. É até interessante entender como que isso aconteceu, né, na minha vida. O fato de ter conhecido você nos bastidores, a gente ter entendido como é que a gente poderia alavancar o salto alto, fazer todo o seu processo, né? Sim. E aí, depois disso tudo, dos bastidores, com esse resultado, você, então, Sim, a gente conseguiu, né, executar algumas coisas, mas eu vou confessar aqui, gente, que ela mandava eu fazer as coisas, eu não fazia. Aí ela falava, quando que a gente vai lançar mesmo? Eu falei, calma que eu tenho um projeto aqui, quando eu terminar esse projeto, a gente vai para esse daqui. E eu enrolei, até hoje eu não fiz o lançamento. Eu não vou mentir aqui, a verdade é assim. Mas a estratégia foi dada. A estratégia foi dada. Foi criada, desenvolvida e tá ali ainda. Calma que a gente vai lançar. Aguarde que agora vai sair. Eu inclusive, aprendi muito com você que tem um tempo certo das coisas acontecerem. Então, eu lembro que muitos momentos que a gente conversava, tinha aquele momento, não, mas tem outra coisa que está na prioridade, então vamos segurar um pouco, porque esse lançamento... E eu tenho certeza que o lançamento vai acontecer na hora certa, Cléo. Na hora certa e sem dúvida nenhuma vai ser sucesso, porque a Elisa é uma pessoa muito aplicada. Eu acho ela muito profissional. Ela não mistura as coisas. Ela é esse sargento aqui, mas depois ela é um doce de menina, sargento, viu? Gente, olha isso. Ela é um sargentão. Ela é muito profissional, faz com muito amor. E o mais importante, que eu acho, é saber o que faz, né? Porque nesse mundo digital tem muita gente por aí e realmente nós temos um ouro na mão, nós temos uma arma poderosa ao nosso favor e muitas como eu não sei usar. E sabe como eu vejo? Ou tem medo, né? Eu ia te dizer exatamente isso. Quando a gente começa no digital, assim como qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, tá? Seja empreender ou qualquer outro exemplo que a gente for dar aqui. A técnica ou aquilo que você precisa aprender, ele é só uma parte. E até diria que é um percentual muito baixo, tá? Porque quando eu vejo que eu vou e ensino a pessoa, a médica, a fisioterapeuta, a artesã, a fazer todo o processo para entrar no digital, ela vê uma gama de opções, ela vê as estratégias, ela vê tudo aquilo que ela pode fazer. Só que quando ela se encara, porque o digital é muito eu com eu, né? Porque é eu fazendo eu comigo, coisa, comigo e eu. Comigo e eu. Ela, em muitos momentos, ela trava. E eu acho que é muito pertinente a gente estar conversando aqui, porque muitas coisas que você consegue passar para o público é exatamente aquilo que uma pessoa que gostaria de entrar no digital precisaria estar ouvindo. Sim. Então, é o que você falou, é medo? Eu tenho, assim, 99,9% de certeza de que seja medo. É medo porque nós seres humanos, a gente tem medo do julgamento. Né? Ai, vão falar mal. Ai, será que eu não estou pronta? Ai, eu sou perfeccionista. Ai, isso aqui não está bom. E, no fundo, gente, tenho medo, sim. Né? Eu falo. Por mais que você tenha aquela coisa de falar nos seus stories alguma situação, tem outras que você não se sente confortável. Quando você vai lançar um produto, a sua mente já pensa, eita, agora eu tenho que... É de verdade. Eu tenho que bancar meu sonho. Eu tenho que mostrar para as pessoas que vai dar certo. Exato. Quando eu comecei no digital, eu sempre fui do marketing, né? Sempre trabalhei nessa área. Mas quando eu comecei no digital...
inevitavelmente, isso também aconteceu comigo. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa mega confiante e sempre fui fora da curva. Pelo contrário, eu nunca fui fora da curva, eu sempre tive preguiça de estudar, eu sempre fui aquela pessoa que matava muita aula na faculdade. Tem cara não. Eu era uma pessoa que ia Enganava. levando. E aí, eu fui vendo que esses padrões foram se repetindo. Quando eu fui e me formei e comecei a trabalhar, o padrão era o mesmo, tá? Era assim, nossa, o que o trabalho me deu, a remuneração que eu ganhava, eu tinha que agradecer a Deus, porque aquilo ali era meio que até um presente para aquilo que geralmente eu achava que eu estava entregando. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes as pessoas olham o que a gente está conversando aqui e pensam assim, mas se eu tivesse a oportunidade que ela teve, se eu, de repente, tivesse uma habilidade que essa pessoa tem que eu não tenho, e eu tô aqui para te dizer, eu não tinha nada de diferente. Quando eu comecei no digital em 2018, eu era uma pessoa comum, assim como qualquer outra pessoa que está ali tentando, de alguma forma, se sentir realizada profissionalmente ou até mesmo pessoalmente, né, com Sim. aquilo que você propõe a fazer na vida. Eu era uma pessoa comum. Agora, qual era a diferença do que aconteceu comigo e me fez chegar até onde eu cheguei? Foi exatamente um esforço. Foi exatamente o que você fala muito, né, sobre o salto que você está prestes a dar na sua vida. Isso, e muitas vezes contou muito mais do que simplesmente uma estratégia que só aquele guru saberia te dizer para você ganhar os milhões. Não foram as estratégias que me fizeram chegar aqui. Foi não desistir, foi acreditar muito em mim, foi em muitos momentos errar e conscientemente falar assim, cara, eu errei, eu preciso consertar isso e E continuar. a humildade de falar, caramba, eu errei aqui, mas eu posso fazer de novo e acertar. Isso, e aí quando você fala do medo, tem tudo a ver. Porque olha só, medo de errar, a gente sempre tem, né? Medo do A gente morre julgamento. de vergonha de fazer stories e tá todo mundo rindo. Os amigos da quinta série falam assim, nossa, tá vendo o que a Elisa tá fazendo? Que ridículo. Então, o grande ponto aqui é que tem toda essa parte nossa do medo desse julgamento das pessoas, mas também desse que você falou. Porque quando eu erro, na minha mente, Eu eu tenho fracassei. vergonha, eu fracassei, e o que eu faço? Eu desisto. Muitas pessoas começaram um processo comigo para entender como se lançar no digital e desistiram, porque esse processo interno ele é muito forte. Ele diz muito sobre a gente, né? Eu não sei se eu... Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Conta. É o momento da fofoca. Peraí, mas não é de mim não, né? Não. As amigas a gente A segura. A gente segura. Vocês salvam. Quando eu comecei no digital, eu vim da leva de um movimento que aconteceu em 2018. Eu peguei mais... Isso já tinha acontecido há um tempo, tá? Mas eu conheci o digital através do Érico Rocha, que foi o grande pai do empreendedorismo aí para muita gente. E eu fui e entendi um tal de um 6 em 7 que dava para fazer no digital. E o que é 6 em 7, gente? Até entender o que era aquilo tudo, eu simplesmente descobri que eu conseguia fazer 100 mil reais em 7 dias. Aí para e pensa. Eu que trabalhava de sol a sol, no final do mês eu olhava, meu olherite estava lá, 3 mil reais. Eu falei, tem alguma coisa muito errada acontecendo na minha vida, porque as pessoas estão ganhando 100 Deixa eu mil reais. experimentar essa nova vida aí. E eu fui com isso, eu acreditei muito no processo, eu acreditei muito no que o Érico falou. E eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Me organizei, saí da CLT, fiz todo o processo para entrar no digital. Encarou o empreendedorismo. Só que aí teve Ser dona do próprio negócio. dona de... a gente estava conversando uma vez e aí a pessoa falou assim, eu sempre acordo pobre, eu sempre acordo sem nada. Eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? É todo dia conquistar aquilo. E é diferente da CLT. É mudar a mentalidade, né? Acorda todo dia desempregada. Todo dia desempregada. E o que aconteceu nesse momento? Eu acreditei muito nesse processo. Era o meu salto alto, né? Na minha mente, aquilo já estava muito certo para mim. E eu cheguei e fui falar para pessoas próximas a mim que eu ia fazer aquilo. Foi uma maior erro. Lembra que eu te falei, né? Olha para quem está compartilhando seu sonho. Olha para quem você compartilha. E eu falei, gente, é possível fazer 6 em 7, é possível fazer 100 mil reais. E nessa mesa de pessoas íntimas, uma pessoa riu de mim. E riu com aquela... Sabe aquela gargalhada de tipo assim... Você... louca, pra quê? Você vai fazer 100 mil? Foi muito ruim para mim, Cleo, porque eu saí de lá, eu entrei no carro e chorei. Era a única coisa que eu sabia fazer.
Eu falei, gente, as pessoas que estão mais próximas, que deveriam estar me apoiando, elas estão rindo do meu sonho. E nesse momento eu precisei encarar, e eu acho que é importante a gente dizer, porque em muitos momentos a gente sempre romantiza as coisas, e a gente meio que tem que ter pé no chão para alguns fatos que são responsabilidade nossa. Eu parei e analisei por que essa pessoa riu de mim quando eu falei que ela ia fazer o 100. Era muito simples, mas eu não queria encarar porque a gente tem uma vaidade, a gente tem um orgulho. E com essa situação, para mim, foi muito importante porque eu tive que encarar para mim alguns pontos que foram difíceis de eu encarar para mim. O primeiro é que eu não era essa pessoa que iria fazer os 100 mil. Porque eu era uma pessoa que fazia 3 mil. E na minha mente, por mais que eu estivesse olhando que alguma coisa ia Uhum. acontecer, as pessoas estavam vendo ali o real. E o real era o quê? Seu Eu resultado. ganhar simplesmente 3 mil reais. Eu ser uma pessoa comum. Eu ser uma pessoa que só entregava aquilo que as pessoas estavam pedindo. Então, realmente, muito difícil as pessoas estarem vendo algo que só estava na minha mente. E quando eu entendi aquilo, eu falei, eu preciso correr muito. Então, a questão de você entender que você precisa passar por um processo não é da noite para o dia, porque o digital não é isso. Embora algumas pessoas realmente falem que é fácil, é simples você fazer, não é. Não é, não. Exige um sacrifício muito forte nosso. E eu passei por todo esse processo. Por isso que para mim é muito claro, sabe? A gente tem que entender uma estratégia, a gente tem que ter um direcionamento certo para saber o que fazer, só que muito mais do que isso, essa parte emocional, ela contribui demais para até onde eu consigo chegar no digital. Porque olha que importante, você escolheu viver um novo que é transformar o teu presente. Então, tá pensando no teu futuro. Mas os teus amigos, de tanto ver a realidade sua, que era aquela dos 3 mil por mês, então assim, como que eu vou sair dessa bolha? Aí você se desafiou. Porque você falou agora, você foi lá, você sofreu, você chorou, mas você viu. Às vezes, a pessoa está tão acostumada com aquilo que ela realmente não acredita que você pode ir a mais. Mas quem tem que acreditar é você. Entende? Porque muita gente acredita naquilo e se mantém no mesmo lugar. E é desconfortável você sair daquela zona ali de conforto para você tentar, olha, de 3 para 100 é um belo É salto, um né? belo salto, é o Então salto você vai mesmo. ter que realmente colocar o seu ali na reta e você falar, eu vou conseguir. E aí que bom que você usou esse seu essa desmotivação na hora para te impulsionar para o que tu vive hoje. É porque, na verdade, eu podia ter desistido, né? Como Naquele muitos. momento, eu poderia ter falado, ó, tá todo mundo realmente achando, eu sou essa pessoa, eu sou Mesmo, esse é. resultado. E eu não aceitei. Eu acho que eu não aceitei, por isso que eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Agora eu tô curiosa. E essa amiga, você mudou de mesa ou ela continua na sua mesa? Já tá aplaudindo hoje, né? Não, pessoas da família, né? Então hoje eu entendo e as pessoas que falaram de mim naquele momento, hoje são as pessoas que mais aplaudem, porque eles começaram a ver que realmente um processo iria acontecer diferente dentro Sim, de mim. Então, muito mais do que uma estratégia ou eu simplesmente só querer fazer, eu mostrei para essas pessoas que eu estava engajada com o meu propósito, disposta. estudando, aprimorando, fiz um monte de mentorias, eu estudei tudo que eu precisava estudar para que realmente eu conseguisse chegar naquele resultado, né? Não basta a gente querer, a gente Não, tem que pagar um não. E preço, outra é um coisa, preço caro. o preço caro, o autodesenvolvimento, se capacitar, ir atrás, pagar o preço. Porque eu falo, gente, por trás da conquista tem noite sem dormir, tem você abrir mão de estar Nossa. com os amigos, vida social, né? Quanto você está disposta a renunciar para viver o teu sonho? Muita gente não quer abrir mão da noitada. Eu falo que muito tempo atrás, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, minha amiga, mas eu não queria abrir mão de sair com os amigos, eu não queria abrir mão de estar nas festas, de estar nos holofotes de algumas coisas. Então, aquilo tem um prejuízo. Então, quando você fala, eu vou assumir esse papel, eu vou seguir esse caminho e, filha, aí vai para frente, ó, sem olhar para os lados. Porque se você se distrai também, você dá um passo para trás e vai embora. E tem muito assim hoje no digital, as pessoas por acharem, porque veja bem, a gente está olhando o feed do Instagram. E no Instagram as pessoas elas estão a torta e direito Perfeitas. andando de Ferrari, de Porsche, e estão lá fazendo viagens para Dubai, como se essas coisas fossem muito reais e naturais para todo mundo. Então, eu, como uma pessoa que estou querendo começar agora no digital, eu olho tudo aquilo e muitas vezes, ao invés disso me motivar,
isso faz com que eu pare e pense e veja Tá tão essa lacuna, distante. está muito distante de mim. Então, o digital, em alguns momentos, ele faz com que a gente pare para analisar se isso é realmente o lugar para mim. E eu vejo isso porque as pessoas começam no digital, aprendem tudo que precisa fazer, mas quando vai executar, de alguma forma, algo trava essa pessoa e essa pessoa não vai executar por nada. Exato. Mas é uma coisa importante, gente, é que assim, quanto tempo levou para essa pessoa estar ali? Tem muita gente que vive isso, mas assim, o processo foi longo, sabe? Eu não cheguei onde eu cheguei da noite pro dia. Eu fui pegando assim, ó, eu falo assim, olha, a rejeição foi o primeiro tijolo que eu tive que usar para minha base, porque eu tive que ser forte desde muito novinha. E eu falo, esse foi o meu primeiro tijolo. Então, as pessoas têm que entender que são etapas, são processos, não é da noite para o dia. E você pode alcançar e reconhecer a sua conquista, pode ser pequena, por mais que ela seja. Você tem que celebrar para que a outra venha, para que a outra venha. E você pode estar, sim, ostentando depois em alguns lugares, mas respeitar o processo, não é da noite para o dia. Só que o feed não mostra isso. Essa é a Então, grande realidade. As a pessoas acham que aquilo é comparação. instantâneo. Mas a E comparação. não é, nunca foi. Se eu chegasse, eu tenho certeza que se eu chegar e sentar com você aqui, eu vou ouvir tantas histórias de Sim. tudo aquilo que você passou, que eu falo, nossa, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo, agora faz todo sentido. Mas quando a gente tá ali no Instagram olhando, a gente não consegue ver toda essa dimensão Sim. daquilo que a pessoa viveu. E de verdade, eu acho que isso é um grande problema que a gente está enfrentando hoje. A gente sempre fala assim que marido não me apoia, que os meus pais não me ajudam, que fulano deveria estar me ajudando, o meu chefe deveria estar de alguma forma me ajudando. E deixa eu te dizer, eu acho que o digital hoje é o nosso maior problema. Porque o digital, ele faz com que eu olhe para ele e fale assim, eu não sou essa pessoa capaz, eu não sou, tá difícil chegar, por exemplo, aonde a Cleo chegou, porque eu quero que seja muito instantâneo, quero que seja do mesmo momento seu. Tá muito difícil para mim, então eu vou parar de fazer, ou eu vou desistir porque eu tentei fazer um lançamento e não deu certo, e eu vou parar. Então, eu acho que hoje, um grande mal do digital é esse, é essa comparação de resultados que não tem nem cabimento da gente fazer, né? Porque é o que você falou, a gente tem que respeitar o processo de cada um. É uma coisa muito legal que você falou que por muito tempo eu tinha vergonha de trazer a minha realidade. Olha isso, como assim? Olha isso. Porque eu não tinha casona, minha casa era muito simples, meus pais não eram bem-sucedidos. Eu tenho. E é tanto que quando eu fui procurar coisas da minha infância, realmente eu era muito pobre, eu não tinha foto de quando eu era pequenininha. Mas assim, eu fui procurar coisas das minhas profissões primeira, de camareira, de recepcionista. Eu não tinha, eu não tenho. Eu acho que fui me perdendo durante o tempo. Então eu falei, caraca, é isso que conecta. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu também vim de lá. E eu não cheguei da noite para o dia. Eu fiz escolhas, fiz atalhos durante uma vida e depois escolhi um caminho certo, né? Esse é o processo. E aí você falando agora, eu me lembrei, realmente eu tinha vergonha de mostrar Ixi, eu falei, eu teve uma época que nas minhas palestras, no Salto Alto eu mostro, né? Que quando eu tive depressão, as pessoas olham aquela foto, elas falam, isso não é você. É lógico, né? Que tem as plasticazinhas agora, depois, né? A gente vai arrumando a carcaça. Dinheiro é tudo. Não é tudo, não. Mas ele compra aí a metade. Comprei. Então, assim, eu falo, caraca, olha como que eu era, eu passei por isso. Quantas mulheres não passam por depressão, síndrome do pânico, né? E não parece eu. Eu falo, eu vou trazer isso pro meu feed. Ainda não, tá? Mas na semana que vem talvez eu mostre. Porque as pessoas têm que se olharem e falarem, caraca, ela passou por isso e ela tá assim, eu também posso. E eu até agradeço, porque, por exemplo, o fato de você ter me convidado para cá é até um estímulo para muitas pessoas, porque, veja bem, eu sou dos bastidores. Embora eu seja uma pessoa que estou ajudando, né, através da mentoria, grandes players, a que eu sei, mas não pode falar nem alguns, mas eu sei que são grandes. E aí, porque aí você olha o Instagram dela lá e eu falo, Lisa, olha aí, eu quero ajudar minha amiga aqui no Titão. Bora arrumar esse... Elisa, bora arrumar esse seu feed aí, porque tu trabalha com gente de milhões e para ganhar bilhões, e cadê essa mulher aí? Ela, não, eu sou por trás. Eu falei, pô, agora tu vai vir para frente. Aí me trouxe para cá. Eu acho que é importante até mesmo para as pessoas entenderem que existe um fato, um crescimento, existe
toda a barreira que essa pessoa está enfrentando, a gente também enfrenta. Então, você ter dado voz para mim aqui foi sensacional. Eu Mas o agradeço. salto alto é isso, sabe? A mulher, a minha amiga fala, a mulher poderosa dá poder para outra. E eu falo, a mulher poderosa segura o salto para outra subir. Entendeu? Então é isso, amiga. Eu acho que o mundo precisa, sim, entender como funciona. E às vezes você tem um produto tão bom e tão simples, ela vai lá e faz acontecer, tira do papel, faz uma estratégia, né? Eu queria muito fazer as coisas do meu jeito. Ai, bora fazer assim, que tá tão bonitinho, mas não dá certo, alguma coisa tá errada. A estratégia, gente. Às vezes as pessoas chegam para mim, me querendo passar etapas, me perguntando coisas. Antes eu falava, hoje eu não falo mais. Eu falo, eu fui lá, eu paguei, eu vivi o processo, paguei não só financeiramente, como meu esforço, minha dedicação. Então, assim, vá viver o processo. Cria uma estratégia para chegar onde você quer. É que o que acontece? Quando eu tenho muito conhecimento, vou te usar como exemplo, tá? A Cleo, ela tem um conhecimento super vasto em muitas áreas e, inevitavelmente, você tem expectativas do que é que você quer oferecer para o seu público. Então, quando eu vejo isso, é como se fosse uma biblioteca. A Cleo é uma biblioteca. E isso, todo mundo, se você tem um conhecimento numa área, você vai ter uma biblioteca dentro da sua mente. Só que quando você tem isso tudo, o que acontece? Você quer simplesmente entregar tudo que você tem. É como se quanto mais conhecimento, quanto mais valor eu pudesse dar para as pessoas, teoricamente essas pessoas iriam achar que aquilo é muito mais valoroso. Só que o grande ponto no digital, ele é simplesmente o contrário, e as pessoas não veem isso. Existe uma comunicação que é a que vai fazer você ter dinheiro. Monetizar. Não é simplesmente você entregar tudo que você tem, mas entregar aquilo que o seu público precisa. Então, se você não encara o seu processo do digital como se fosse um relacionamento, e eu falo do relacionamento que é assim, quando você começou a conhecer o seu marido, você começou a namorar. E nessa etapa de namoro, o que você fazia? Você olhava, você estava totalmente interessada nas coisas que ele gostava, na comida predileta. Sim. Que horas acordava? Que horas não acordava? Qual era o perfume? Você estuda presa. Você estuda presa. E aí eu venho com um monte eu vejo um monte de mulheres querendo entrar no digital, pegando suas bibliotecas mentais e jogando para o público como se o público estivesse pronto para receber. Não Nem está. tá. E não valoriza. Não está, não valoriza. Porque é como um relacionamento. Se eu estudo, se eu estou entendendo que eu estou falando com a Cleo, que a Cleo tem essas necessidades, é isso que ela precisa, quando eu for chegar a conversar com você, que é o que a gente faz na presa, né? Eu vou falar exatamente aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, para que haja um match. É isso que acontece. Só que o digital é isso. Então, muito mais do que uma estratégia fabulosa, mágica, que vai fazer você ganhar rios de dinheiro, o digital funciona muito se você consegue se comunicar com seu público e ponto final. E aí as pessoas, ao invés de irem para esse caminho, elas estão procurando um hack sagrado, um trem milagroso que vai fazer da noite para o dia começar a ganhar dinheiro. E não é. Porque quando eu olho para a estratégia de uma outra pessoa que está funcionando muito bem, não significa que vai funcionar para mim. E eu falo que é por conta do relacionamento, porque tem a ver muito com o que eu estou falando e com o que o meu público está desejando ouvir de mim. Então, é muito mais um relacionamento dessa troca do que necessariamente eu pegar uma estratégia que está funcionando para outra. Sim. Pode ser que não funcione para mim. E uma pergunta, Elisa. Hoje em dia, qual que é a plataforma que você acha que é a mais top? Assim, que hoje que funciona mais para business, para tudo? Para você divulgar o seu trabalho? Ainda é o Instagram? Olha, o que eu penso? Tudo depende, né? A minha resposta é sempre depende. Mas se a gente for pensar que o nosso público é da nossa idade, vamos lá, sei lá, de 30 para cima, de 25 para cima. Ah, de 25 aí eu faço já parte. Eu pensei no 30, eu falei, não, vou ter que baixar um pouquinho, porque a Cleo tá aqui comigo. Eu não vou nem dizer minha idade para ninguém assustar. Mas o que eu percebo? A gente tem que olhar para as redes sociais como é que essa pessoa está... quando eu penso nesse público, eu penso... Como é que essa pessoa está se comportando na rede social? Então, se eu estou falando com uma galera de 15, de 20, de 25, inevitavelmente seria importante que eu estivesse no TikTok.
Porque eu estava até vendo uma pesquisa, e nessa pesquisa estava dizendo que os jovens de hoje, a pesquisa nem é no Google. A pesquisa está sendo feita diretamente no TikTok. Então, se você não tem esses dados, fica até difícil você entender qual é a melhor plataforma para você trabalhar. Exatamente. Só que se eu estou falando com um público, tá, de 30 a mais, inevitavelmente ele está no Instagram. Eu sou a pessoa que, tipo, quero fazer luzes diferentes no meu cabelo, eu não vou no Google, eu vou inevitavelmente no Instagram, porque eu quero Explorar. ver a digital influencer que fez um cabelo que ficou legal, ou eu vou ali simplesmente digitar e procurar. Então, se você entende onde o seu público está, inevitavelmente você vai saber qual é a plataforma certa. Só que, para mim, inevitavelmente, Instagram. E você lembra que ela tá falando sobre investigar o seu alvo? Muitas vezes tem gente que é muito enganosa, né? Porque o Instagram também é a terra de todo mundo. Então ali a pessoa é tudo bilionário, perfeito, todo desenhado, né? É o feed que eu te falei que É engana. o feed que engana. Então, assim, quero fazer as luzes, né? Fui lá e pesquisei a fulana. Ok, mas veja as fotos bonitas. Veja ela trabalhando, veja ela executando, veja como ela faz, realmente se é ela. Isso é importante, né? Quais são os resultados? E isso entra muito a estratégia. Muito mais do que, diferente de eu chegar para você e falar assim, você vai fazer isso, isso, isso e você vai vender, é muito mais interessante e natural a sua venda quando é exatamente o que você acabou de dizer. Eu tenho uma vida que ela naturalmente já me vende. Então, eu vou mostrar para você como é que eu seleciono os melhores produtos para passar no cabelo, como é que eu estou selecionando as pessoas para estarem no meu salão, como é que essas pessoas são treinadas, que tipo de técnicas elas estão utilizando. Então, isso tudo que você está me falando é uma venda. E as pessoas não percebem, porque elas ficam tão acostumadas a achar que o processo de venda está separado da vida normal. Sim. E não é. Eu acho que a venda ela está muito mais dentro do nosso cotidiano do que o que a gente imagina. Então, se eu consigo mostrar para as pessoas o meu dia a dia, e esse dia a dia é real, que é o que você falou, inevitavelmente eu vou fazer vendas. Eu estava até conversando com a Sandra ali nos bastidores e estava falando, gente, tudo aquilo que eu consigo ouvir de você me mostra a constelação de uma maneira prática. Então, é muito mais fácil no final da conversa a gente vender um processo de constelação diferente do que as pessoas acham que deve ser. Eu vou te mostrar que eu faço constelação, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Você não precisa dizer o que você faz. Se você já é essa pessoa natural, inevitavelmente isso vai vender. E eu falo isso muito no Instagram, porque as pessoas que começam no digital, para mim o Instagram é a plataforma mais democrática, rápida e prática, descomplicada da gente fazer dinheiro. Então, você tem lá Então, você tem lá um caminho que é o Stories, por exemplo. Ali você está falando da novela do seu dia a dia. E se você não utiliza isso com sabedoria, você está perdendo cliente todo dia. Porque toda a sequência que você fala dessa sua novela, ela está mostrando para a pessoa o que é que necessariamente você diz que você é capaz de fazer. Mas eu vou te falar que para mim é um parto. Porque eu tenho alguns negócios e requer muito, às vezes, minha atenção. E tem que ter uma constância, né? Nas coisas. Sem constância, nada acontece. E às vezes eu me perco. Eu posso, daqui a pouco eu falo, Jesus, tinha que terminar esse dia. Quando eu vi, já passou. Quando eu vi, falar, não dá. Fácil não é, mas tem gente que, na prática, né? Eu acho que é vida acontecendo, né? Quando a gente olha o processo do Instagram como se ele fosse assim... eu tô tentando aqui para ver se isso vai dar certo. Dificilmente vai dar. Agora, se eu encaro desde o dia 1 que fazer os stories é uma forma de eu vender, você vai olhar aquilo totalmente diferente. Se você encarar que você postar todos os dias vai fazer você atrair um cliente novo para a sua empresa, para o seu serviço, para o seu produto, inevitavelmente você vai encarar aquilo diferente. Qual é o grande problema? Muitas vezes a gente espera ter o resultado para começar a fazer. E essa inversão vai fazer com que você, de fato, não tenha resultado. Mas é um investimento, né, gente? Não é só dinheiro, é investimento de tempo, que é o recurso mais valioso que você tem aí. É o seu tempo. E tudo requer tempo. Só que é um achismo, né? A gente sempre acha que será que o Instagram vai dar certo para mim? E aí a gente não coloca a força e a energia que a gente precisava fazer para aquilo. Mas, Elise, o Instagram ele mudou muito, né? Por exemplo, nossa, caiu muito o engajamento das coisas. Você acha que hoje você
Eu já tentei fazer orgânico, tem amigos meus que estão voando no orgânico, mas você ainda acha importante o tráfego? Ele faz diferença? São questões diferentes. Eu acho que no melhor dos mundos a gente caminha com os dois. Porque se eu tenho uma audiência muito engajada e ela é orgânica, que seja a maioria dela, né? Significa que o que você está fazendo, primeiro, está atraindo interesse de muitas pessoas e você está fazendo bem feito. Ou seja, você está produzindo um conteúdo de qualidade e você está conseguindo entender como funciona a plataforma. Isso não é fácil de fazer. Então, você conseguiu já realizar um grande feito. Só que quando eu penso no tráfego, inevitavelmente, o que eu estou falando? Eu estou acelerando um processo. Eu estou fazendo com que mais pessoas e as pessoas certas cheguem no meu perfil. No melhor dos mundos, eu tenho os dois caminhos. Agora, eu não consigo agora colocar dinheiro no tráfego para aumentar minha audiência. Não tem problema. A gente pode entender uma estratégia que faça sentido no orgânico. Só que eu não preciso de muita gente para fazer dinheiro. E talvez seja isso uma das situações que fazem com que as pessoas pausem todo o processo porque pensam, eu só tenho 1.000 seguidores, eu só tenho 2.000 seguidores, eu ainda não estou pronta para fazer dinheiro. Olha, as pessoas conseguem fazer muito dinheiro com muito menos pessoas do que você imagina, só que qual é a diferença? É o público que está lá. Se eu estiver alcançando 500 pessoas e dessas 500 pessoas eu, sei lá, vendo para 50 pessoas, eu já tenho lá uma venda muito boa. Sim. Diferente de eu ter 1 milhão de seguidores, esses seguidores não serem qualificados, serem pessoas São coisas também muito antigas que você tem. Eu tenho muita gente antiga que eu sou apegada, que eu não quero desapegar, que fica ali. Fica ali. Eu vou deixar de seguir essa pessoa, mas ela ainda me segue, meu Deus. Era um tempo tão bom. O que não significa, né? Não significa que... Vai deixar de gostar da pessoa e de ser amiga? Claro que não. Mas o grande ponto é, olha só, eu tenho lá um monte de seguidores que não necessariamente vão ser meus clientes. Sim. Então, isso não quer dizer que se eu tiver um perfil grande, se eu colocar muito tráfego, se eu tiver tudo isso que está todo mundo me dizendo, eu vou faturar. Não, eu posso faturar com um perfil muito pequeno, desde que eu tenha o conteúdo certo e as pessoas certas ali para me ouvir. Sim. E outra coisa que antes eu achava que era balela. Falava, gente, agora o mundo tá perdido. Para cuidar de A Cleo. Eu sendo a Cleo. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. Como é que eu vou pagar? Gente, isso é a prestação de uma casa, de um apartamento por mês. Vai tudo no digital. Vai para esse pessoal de agência. E eu pagava mas chorando. Não quero. Eu não tenho tempo para cuidar de rede social. Quanto mais quando você tem 2, 3 redes sociais, assim, diferentes perfis. A estratégia não adianta. Eu também não tenho a estratégia, já cansei de bater a cabeça. Paga feliz, meu amor, porque tem que ter retorno. O tempo que a pessoa está ali... Gente, para fazer um post, tem post que eu demoro 1 hora. E quando eu faço ainda está errado, eu vou lá e tenho que apagar e excluir. Eu falo, não, eu desisto. Você entendeu? Cada um no seu quadrado. E aí, quando você paga alguém para fazer, você está ganhando tempo para fazer as coisas que você tem que fazer. Que é onde você realmente vai ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, entendeu? Saber delegar, entender e valorizar, viu? Porque tem que ter paciência. E para trabalhar comigo, estão ouvindo aí, tem que ter paciência. Eu vou ter que dizer aqui, realmente a Cleo é muito exigente. É porque tem coisas também que não precisa Qualidade, é porque é qualidade, é isso aí, é qualidade. É porque também tem coisas que eu falo, às vezes eu falo, eu não falo assim. Eu não faria isso, não. Não, eu vou ter que falar, eu vou ter que contar essa. A gente estava aqui passeando em Ohio, e aí eu olhei, assim, um cenário, eu falei, cara, esse cenário tá muito lindo, eu vou tirar uma foto da Cleo. Vou ter que expor aqui. Peguei o iPhone da Cleo e comecei a tirar várias fotos. Arrasando. Falei, cara, arrasei. Peguei o celular, falei assim, Cleo, dá uma olhada nessa foto. A Cleo, na hora, chegou e falou assim... Cortou minha bolsa, cortou minha mão, cortou não sei o que, cortou, eu não gostei de nada. Eu só murchei, assim, eu parecia uma couve no Aí eu final falei, da mas feira. eu sei que você estava empenhada, meu amor. Ficou boa a foto, o rosto ficou bom. Mas olha, de fato, você tem razão de olhar para isso. Mas percebe que tudo aquilo parte do ponto de o que é que você vende. A Cleo vende isso, você vende autenticidade, você vende o salto alto, mas você também vende uma marca. E a sua marca foi construída desde sempre assim. Pode ser que eu tenha um posicionamento diferente e tá tudo bem, pode ser mais tranquilo, pode ser
do jeito que for. Então, percebe que Mais a natural. comunicação, ela depende muito daquilo que você vai vender. Eu faço um processo de vender para o digital que é faça o que você tem com as possibilidades que você tem. Então, eu dificilmente vou exagerar em qualidade, em produção, porque isso vai fazer com que o meu público, o quê? Ele se afaste. Porque ele quer aquilo que é real, aquilo que é possível Por que que às fazer. vezes os stories dá muito mais audiência? Porque lá a gente é a gente mesmo, A gente né? mesmo. E tem aquilo que você fala, né? Você tem que pregar aquilo que você vive. Sim, E você tem que viver aquilo que você prega. exato. É sempre uma via de mão dupla. Congruência, né? Isso, pra mim, Cléo, se eu pudesse, assim, dar um recado pra todo mundo que tá aqui ouvindo, é que, olha, você quer vender muito, você precisa ser uma verdade. Então, se você é uma pessoa que você tá ensinando a ser elegante, você tem que ser elegante todo dia. Se você está ensinando que você faz dinheiro, você tem que fazer dinheiro todo dia. Não tem como. E aí você já viu muitas pessoas que, principalmente da pandemia para cá, né? Começaram a fazer muita fortuna no digital e vieram assim, tipo, do nada apareceram. Você percebe que muitas pessoas tiveram uma fama e elas foram caindo. Exato. Justamente porque era um conteúdo muito bom, era uma roupagem muito boa, mas não necessariamente um resultado que iria se permanecer. Então, para mim, você quer vender muito e quer vender a longo prazo, você tem que ser essa verdade. Exato. Eu acho que isso é a essência. Esquece estratégia nesse momento, né? Esquece estratégia, esquece a técnica fabulosa para você fazer dinheiro. Antes de tudo, você tem que ser essa pessoa que você quer ajudar de alguma forma com Sim. o seu conhecimento. Exatamente, porque não adianta eu falar ali, olha, gente, vamos viver a autenticidade, vamos melhorar o relacionamento, vou te ajudar a se conectar com a tua essência, Sendo que com o o teu relacionamento não sucesso, tá bom. sendo que Sendo que você você não tem esse não sucesso, tem né? esse sucesso. Eu vejo gente, ai, vamos vender, vou te ensinar, não sei o que lá, milionário. Sei lá, tem várias coisas, comunicação milionária, uma vida E de aí, não sei quando o você quê. olha lá A no. pessoa não tem construído nada, a comunicação dela não é lá essas coisas, e você vê, e cadê a milionária? Se a pessoa está te ensinando isso, né? Volta para aquilo que a gente já falou já algumas vezes hoje, né? Quando a gente olha o feed do Instagram, ele tá mostrando pra gente uma realidade que nem sempre é real. Então ali, quando eu vejo que o que funciona para todo mundo é isso, eu vou e eu só foco naquilo. Então todo o poder, toda a energia tá focada para ser aquilo e esquece que tem todo um processo, que é o que você falou. Exato. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que subir no salto, eu tenho que andar bastante com esse salto, né? Exato. A gente Para que desce, as coisas aconteçam. cansa, né, amiga? Tava ontem morrendo. Você entendeu? É isso. Tem dia que a gente. É um aprendizado. É por isso que eu falo no salto alto. Gente, eu não sou perfeita. Sabe? Eu mudei muito porque eu decidi mudar. Então, a mudança, o que transformou em mim, eu vou falar aqui para vocês o que foi. Segue quem quer. Tem que ter um preço a se pagar. Tem renúncias, às vezes de si mesmo, em algumas coisas, né? Se aceita com verdade, caraca, isso não tá legal. Vai, será que eu era assim? Era. Às vezes você tem uma arrogância, você fala, imagina, eu sou super humilde. Nada. Né? A gente estava falando com a Sandra, até por trás de ajudar, tem uma arrogância, né? Então é complicado, tem orgulho, tem ego, tudo isso para ser vencido. Então cada um tem que entender que eu não posso chegar no Instagram e falar que eu vou vender uma vida bem-sucedida se eu sou uma péssima mãe, se eu sou uma péssima esposa, se eu sou um patrão arrogante, se eu não tenho humildade, se eu trato meus empregados como Sim. um lixo, digamos Não, assim. e não tem nem marketing que resolva Não uma tem, questão não. como essa. Não tem, não. Por isso que você vê, por exemplo, que perfis que performam muito, principalmente no orgânico, eles são muito naturais. É a pessoa Sim. mesmo, é do jeito que ela tá, ela vai Sem lá, muita lava o produção. cabelo, sem maquiagem. E aquelas pessoas estão vendendo muito, aí você olha e fala assim, gente, mas não tem uma arte bonita, às vezes não tem nenhum post, né, produzido, é uma coisa muito mais natural da vida da pessoa, só que ela tá conseguindo passar uma realidade, que muitas Exato. vezes a gente se preocupando muito com a técnica, se preocupando muito com a parte artística, né, do Instagram, a gente perde toda a mão no negócio. Então, quanto mais real, principalmente hoje, a possibilidade de você fazer dinheiro vai ser maior. E com quando a certeza. pessoa olhar para aquela pessoa ali e fala, caramba, ela é assim, e depois. Porque a gente pode transitar em todos os mundos de forma harmônica, né? Então, assim, ela saiu daqui para cá, eu também posso.
Não para ser ela, mas para também ter sucesso, para também conseguir. E para a gente encerrar, porque se deixar aqui a gente vai até amanhã, qualquer produto pode ser um produto de sucesso no digital, com estratégia boa. Você pode... É bom saber, né? Porque tem gente, todo mundo pode ter um produto. Aí que tá. O produto bom é o produto que eu realmente vivo. Domino. Então eu acho que assim, se você é uma pessoa que tem o resultado daquilo que você promete ensinar, eu digo para você, é só você ter a estratégia certa, é só você montar muito bem esse produto, porque não é simplesmente tirar da sua mente e divulgar, né? Você tem que ter Sim. uma estratégia ali. Tudo volta para a Tudo abençoada volta para a estratégia. estratégica. Mas olha, antes da estratégica, gente, a estratégica para mim é tipo um segundo passo. O primeiro passo é que você tem que ser aquilo. Eu vejo muitas pessoas que querem ensinar uma coisa, só que elas não têm resultados. Não vai para frente. Se eu só sou uma pessoa que consumi conteúdos, tá? Aprendi, tá? Social media, vamos lá. Eu fiz todos os cursos de social media, aprendi, sei como fazer a postagem, sei como isso, como aquilo. Aí vem a Cleo pra mim e fala assim, Elisa, faz então aqui umas postagens pra mim e tal. Eu tenho conteúdo, não tenho? Tá, beleza. Só que aí você chega pra mim e fala assim, quais são os seus resultados? Percebe que eu só tenho um conteúdo, porque eu estudei muito, eu sei muito social media, mas eu não tenho resultado pra te mostrar. Eu não tenho para chegar para a Cleo e falar assim, olha, eu já fiz essa estrutura no Instagram tal, de uma mulher tal, que era empreendedora, eu tive esse resultado, a gente passou de 5.000 seguidores para 100.000 seguidores em 3 meses. Eu não tenho esse resultado. Então, se você, Cleo, chega para mim e fala, eu preciso que você assuma esse desafio, que é o que a gente está falando de digital, gente. Você quer vender muito, você tem que ter resultado. Então, ali, nesse momento, eu iria travar, porque eu não iria conseguir ajudar a Cleo. Então, quando eu comecei no digital, eu comecei nos bastidores justamente por isso, porque eu não tinha um produto. Então, você falou, um bom produto a gente vai conseguir vender? Vai, desde que você tenha o resultado. Então, eu passei 2 anos no digital sendo a pessoa que realizava o resultado. Uhum. Quando esse resultado chegou, beleza, agora eu estou pronta para poder ensinar outras pessoas. Então, isso é a mesma questão que eu posso falar para quem quer entrar no digital. Você precisa ter o resultado para, inevitavelmente, você ter um bom produto. Inegável. Mas deixa eu só falar os 3, para não esquecer, né? Você tem que ser o resultado, você tem que ter uma estratégia que combine com você e você tem que, inevitavelmente, ter um produto muito forte. Isso tudo está alinhado. Eu não consigo separar os 3. E se quer saber mais, segue para mais dica, porque é o seguinte. Amiga, obrigada. É uma honra para mim ter você como amiga, hoje eu posso chamar assim, uma pessoa honesta, leal. Amém. E ela é, sim, essa pessoa que ela vive o que prega. General, né? Falou general. A generalzinha. Obrigada, eu sei que esse programa vai abrir o leque para muita gente. E boa viagem de volta para o nosso Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, tá? obrigada. É um prazer estar aqui com E vocês. welcome to Salto Alto Connection, porque ela faz parte do time. Amém. Obrigada. Gente, o episódio de hoje ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse salto e que vocês possam fazer muito dinheiro aí no digital de vocês, tá bom? E é isso. Até a próxima. E vamos dar um rolê por Manhattan. Vamos. Bye.